Ele é engenheiro eletrônico, ex-presidente da Reddicar, amiga do lojista, e hoje atua no mercado financeiro, acompanhando esse momento positivo que vive o Brasil na área de fusões e aquisições. Roberto Medeiros, prazer em recebê-lo aqui. Já estivemos juntos. Eu acho que você deve estar muito emocionado, né, Roberto? Tá aqui no estúdio da TV Corinthians, gravando com essa boa energia. Você que é um simpático ao Corinthians. Tá emocionado? Não, eu não sei, eu acho que o Corinthians devia se mudar para o Rio, porque agora ele participa do Campeonato Carioca. Olha, quem está disputando com os times do Rio. É Vasco, pode ser. Mas está na ponta, né? Mas está na ponta. Por enquanto. Por enquanto, então tá bom. E o Mengão não está morto não, hein? Não está morto não. Roberto, prazer te receber aqui. E tem uma coisa curiosa na tua carreira. Você chega agora no mercado financeiro em um momento que o Brasil recebe diversos investimentos. O Brasil já é o 7º país, e agora já o 5º país no mundo para receber investimentos. E deve se tornar nos próximos 10 anos o 3º melhor país para receber investimento. Como é que está esse mercado? De fato está bastante aquecido. Um fato curioso é que tem muitas empresas familiares no Brasil, de ponta a ponta, empresas excepcionais, com empreendedores maravilhosos e que eventualmente precisam, para crescer, de um sócio investidor que possa agregar mais gestão à companhia, agregar mais governança. Sim. E certamente ajudar o empreendedor. Então é nesse nicho aí que nós estamos entrando. Aliás, você sabe que aqui no programa a gente recebe diversos empreendedores. No programa de ontem recebemos aqui Célio Antunes, nosso telespectador pôde acompanhar um pouquinho da história do Célio. Agora, tem de fato uma coisa curiosa. A história do empreendedorismo no Brasil é uma história de característica de empreendedor muito nato, aquele cara que faz a coisa acontecer, mas que falta uma experiência, uma vivência em relação à gestão. Esse fundo, para entrar, ele tem que entender isso também. Não, normalmente, os fundos ou investidores, quando olham para empresas familiares, normalmente olham com a perspectiva de que o empreendedor tem que continuar no negócio. O que os investidores ou fundos agregam de valor para esse empreendedor? O que ele agrega é de colocar processos, é de ter gestão, é de trazer a experiência que eles tiveram eventualmente em outros países para o crescimento da empresa, mas nunca tirar o empreendedor do negócio. Ou seja, o DNA da empresa é a característica do empreendedor. Com certeza. O DNA, a cultura, o conhecimento do que ele tem do país, da região, do negócio dele. E esse não pode deixar de existir? De jeito nenhum. Isso aí é um enorme valor que tem que ser preservado pelos investidores. Por outro lado, o investidor, ele quer o retorno... do investimento. Exatamente. Então, ele agrega gestão específica de determinadas áreas, seja produção, seja... gestão financeira, o que quer que seja, que eventualmente o empreendedor nunca teve, na realidade, tempo para se dedicar a isso aí. Sim. Agora, tem uma coisa que é curiosa, isso está diretamente ligado à educação. Você acha que agora, com essa cultura de fundos investindo no Brasil, esse novo empreendedor, ele passa já a ter a cultura de se educar mais? E aí, quando a gente fala em educação, Roberto, você acha que o Brasil tem escolas preparadas para educar esse empreendedor? E ele vai deixar de buscar, por exemplo, grandes cursos fora do país? Não, eu acho que o Brasil tem, sim, escolas que estão hoje preparadas para fornecer esse tipo de desenvolvimento que o empreendedor precisa. Agora, por outro lado, é muito bom olhar para as escolas que estão fora do Brasil e ver o que há de novidade. Eu tenho amigos empreendedores com empresas familiares que uma vez por ano vão ou para os Estados Unidos ou para a Europa para treinamentos específicos, 1 semana, 2 semanas. A verdade é que a troca sempre é positiva. Sempre é positiva, sempre é positiva. Agora, o Brasil, claramente, do ponto de vista de educação, ele vai precisar crescer muito rápido aí, porque, na verdade, é a quantidade de pessoas que está querendo mais e mais formação. Então... O Brasil vive um momento interessante, né? Que você tem um número de adultos, a população ativa, e isso acontece uma vez por cada nação,
ela é a maior população, né? Você tem pouca criança, pouco idoso e a população ativa muito grande, acho que passa de 85%. Isso quando o investidor internacional olha para o país, o quanto isso é relevante? Olha, tem várias coisas relevantes. O primeiro é, obviamente, o potencial de consumo que tem no país. Cada vez mais as pessoas que estão empregadas consomem mais. Sim. Então, você tem no Brasil aqui uma capacidade de consumo que não existia antigamente. Você tem aqui uma oportunidade para quem está olhando varejo, educação, para quem está olhando produção, para itens de consumo de forma geral. Então, isso é muito importante. Agora, mais importante do que isso, ou tão importante quanto, a situação que se encontra a empresa. Como é que está o resultado dela, quais são os eventuais riscos daquele negócio, qual é o potencial de crescimento. É isso que o investidor olha. E como estão as empresas familiares no Brasil? Aí tem de tudo, tem grandes empreendedores. O Brasil tem empreendedores maravilhosos e que eventualmente não conseguem mais crescer porque não tem ou gestão adequada ou não tem acesso a capital tão fácil. Então, há empresas familiares e empreendedores de todos os tipos. Agora, de forma geral, são pessoas excepcionais que normalmente saíram de quase nada e construíram um patrimônio maravilhoso. Agora, deve existir dentro desse empreendedor aquela coisa, poxa, eu fundei, eu fiz, eu ajudei a coisa a crescer. É como um filho quando sai de casa, né? Faz 18 anos, vai morar fora. Como é que é para ele deixar? Como é que tem sido essas experiências? Então, na verdade, essa comparação que você fez com o filho é ótima, porque o filho, ele vai crescendo, ele vai tendo vontade própria, ele vai para uma universidade, ele tem agora um conhecimento e os pais ficam muito orgulhosos quando veem os filhos fazendo coisas que eventualmente eles não fizeram. E as empresas familiares também são assim, elas vão crescendo, chegam num patamar que você precisa profissionalizar, que eventualmente a nova administração tem que ser uma administração que teve formação para isso. Certamente a gente vai começar a ver empresas brasileiras atuando fora do Brasil. E para isso, cada vez mais, tem que ser uma administração profissional. Roberto, você tocou num ponto importante, empresas brasileiras atuando fora do Brasil. Isso deve acontecer, inclusive, em virtude do crescimento que o Brasil vem conquistando e os países desenvolvidos crescem em dígitos pelo menos 50% menores. Como é que você avalia agora esse momento de cautela, eu diria, em relação, em virtude da crise internacional? Então, aqui no Brasil, eu acho que a gente vai continuar tendo oportunidades muito boas. Entretanto, ainda existem oportunidades para empresas brasileiras em outros países. Nossos países vizinhos aqui, por alguns motivos. Primeiro, a gente tem hoje volume suficiente aqui, de tal maneira que a gente consiga ter custos competitivos e colocar o produto em outros países. Segundo, em mercados muito competitivos como o mercado americano, aí sim tem que ser um produto bastante diferenciado. Mas hoje já tem no Brasil, como eu falei anteriormente, empreendedores com capacidade de colocar o seu produto nos Estados Unidos. O que eventualmente ele precisa é de um sócio local, de um parceiro local, para que possa ajudá-lo, porque é uma cultura diferente, claro. É um mercado diferente. Portanto, isso tem que ser levado em consideração. Ou seja, então o Brasil continua crescendo e os investidores estão percebendo isso. Lá não dá para investir, vamos continuar investindo aqui. Aí a gente tem que falar das dificuldades que o Brasil encontra quando diz respeito a custo Brasil, que gera uma carga tributária altíssima, e a falta de infraestrutura. Pois é, mas tudo na vida onde tem dificuldade, certamente tem oportunidades. Então, mesmo mencionar o aspecto de infraestrutura. Hoje tem uma tremenda oportunidade de se investir em infraestrutura no Brasil. Agora mesmo a gente está falando aí dos aeroportos, operação dos aeroportos, aumento de capacidade dos aeroportos, tem os portos, tem as estradas,
Então, eu acho que, a despeito da gente ter aqui uma oportunidade de melhoria, mas claramente é uma oportunidade de negócio para o investidor nacional e para o investidor estrangeiro. Você sabe que eu gosto muito dessa sua avaliação, porque ela, na verdade, ela traz o otimismo que o brasileiro sempre teve e o otimismo que tem ainda mais agora quando a gente fala desse momento conturbado. E eu costumo falar isso quando a gente fala de Copa do Mundo e Olimpíadas. Tem gente que diz, será que a gente vai conseguir receber bem? Eu acho que vai ser uma das maiores Copas do Mundo que já existiu. E mais do que isso, os legados, e acho que isso o brasileiro precisa entender, são nossos, né? Ele fica para a gente. A atenção do mundo está voltada ao Brasil. Então, o que a gente tem que fazer agora é aproveitar justamente esse momento para suprir esses gargalos que a gente tem, né? É isso aí, com certeza. Roberto, a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu quero voltar com você falando mais sobre o mercado, falando também além de macroeconomia, da política que o nosso país vive. Já voltamos com o Roberto Medeiros, continue com a gente. Estou aqui no lounge da HP com o meu HP EliteBook. Eu tirei uma foto aqui com o Fernando Levis e eu vou agora mandar essa foto para HP Envy com tecnologia ePrint. Daqui a pouquinho sai a nossa foto ali direto aqui no próprio evento. Pronto, já foi aqui do meu HP EliteBook. Tá aqui a nossa foto, eu e Fernando Levis, direto do lounge da HP, foto enviada pelo meu HP EliteBook. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue com a gente. To dance, our time to sleep, our time for sunshine, our time for living. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. It's our time to shine. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. It's our time to shine. Distance. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos com o nosso programa Rodrigo Barros e você, hoje recebendo o engenheiro, ex-presidente da Reddicar, que agora atua no mercado financeiro, Roberto Medeiros. Roberto, o Brasil, com todo esse crescimento, vive um momento de descentralização. Ou seja, os investimentos que sempre aconteceram nas grandes capitais, agora também migram para o interior. É uma tendência? Claramente é uma tendência, Rodrigo. Isso já vem acontecendo há um certo tempo. Se a gente olhar só o estado de São Paulo, por exemplo, tem hoje cidades maravilhosas com produção maravilhosa. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, algumas com polos específicos de tecnologia ou de agronegócio ou de pesquisa em energia, o que quer que seja. E isso que aconteceu no estado de São Paulo está acontecendo no restante do país. Se a gente for para o Centro-Oeste, o agronegócio no Centro-Oeste é um negócio fenomenal. No Nordeste, a gente tem agora consumo no Nordeste que não tinha antigamente. Verdade. O Sul do país, com sua vocação também. Então, claramente... E com recursos naturais maravilhosos. Maravilhosos, mas mais do que isso, com gente boa, gente empreendedora, gente que consegue levar à frente os seus sonhos de empreendedor.
E isso é o mais importante na minha visão. A gente deixou de ser, já há um certo tempo, o país do Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Agora a gente é muito mais. Eu ando bastante pelo Brasil, não sei se você tem tido essa oportunidade. Você vai ficar surpreso com cidades em regiões que você não imaginaria. O nível de desenvolvimento, né? Nível de desenvolvimento, formação das pessoas, empreendedorismo, é fenomenal. O Brasil, nos 8 anos do presidente Lula, a grande preocupação era o controle da inflação. E agora, nessa nova gestão da presidente Dilma, a gente percebe que existe essa preocupação, mas ao contrário do antigo governo, que a intenção era manter no meio da meta, no centro da meta, hoje é um pouco daquilo. Um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém. Como é que você avalia isso? Olha, eu não sou economista e, como você bem disse no início do programa, eu sou engenheiro eletrônico. Um pouco do que eu vou dizer aqui é com base no que eu leio daqueles que entendem. Claro. Acho que a preocupação hoje no Brasil é no sentido de você ter crescimento das empresas, ter mais educação para o povo, continuar tendo consumo, porque a gente pode ter dificuldade em colocar nossos produtos e serviços em países que estão atravessando uma fase difícil agora com essa crise que você mencionou. Sim. Então, eu não sei se é bom ou ruim ter mais ou menos inflação. Agora, eu gosto muito dessa perspectiva de a gente crescer o mercado interno, fomentar o consumo e de ter mais e mais pessoas dentro do mercado formal, com um emprego, consumindo, como eu falei, produtos para suas casas, serviços e de forma geral. Agora... Deixa eu só fazer aqui um parênteses. Você tem muita experiência e já teve muito dia a dia com o varejo. Você foi presidente da Telefônica durante 6 anos, e que a base da distribuição é o varejo, e depois presidente da Reddicar, onde atua por quase 5 anos, é isso? 3,5. Por 3 anos e meio, e que criou um grande case, né? Você viveu na Reddicar, primeiro o cachorrinho da Reddicar, que acho que foi um grande case de marketing, e depois viveu a abertura de mercado com a entrada da Visa. Com essa experiência de varejo, Roberto, a classe C, que é esses 50 novos milhões de consumidores, ou seja, são 103 milhões de consumidores na classe C. Como é que você avalia o comportamento dessa nova classe de consumidores? Então, esse é um consumidor que a gente não deve se enganar achando que ele vai consumir qualquer coisa. Ele é um consumidor exigente, que quer produtos que se adequem à sua realidade e que são muito conscientes com relação ao seu dinheiro despendido. Porque agora ele tem um emprego formal, ele sabe que ele todo mês vai receber o seu salário, mas, por outro lado, ele quer uma vida melhor. Sim. Então, hoje você tem já em algumas regiões do país indústrias montadas naquelas regiões para atender aquele mercado, que é fenomenal. Quer dizer, é um círculo virtuoso, porque se tem consumo, tem empresa ou indústria fabricando, tem emprego sendo gerado e tem consumo de novo. Então, é maravilhoso. Eu só queria lembrar aqui que também a gente só precisa ter um pouco de cuidado no consumo excessivo para não ter muita inflação, porque a inflação acaba corroendo o salário e, portanto, o seu poder aquisitivo. E como é que está o comportamento das marcas? Porque essa nova classe de consumidores, ele também gosta de buscar o status da marca. Você tem percebido as marcas preocupadas com isso? Olha, eu não estou muito atualizado com a preocupação das grandes marcas. Agora, o que eu tenho visto, sim, são marcas regionais crescendo muito porque entenderam de fato o que esse consumidor quer. E gerando preocupação nas grandes marcas que olham de uma forma mais homogênea toda a população ou todo o mercado. Sim. A gente tem agora, na gestão da presidente Dilma, uma nova característica. Nós tínhamos um grande líder político, e não só líder político, mas o líder, que era o presidente Lula,
E hoje nós temos uma grande chefe administrando o país, que inclusive tem como uma das preocupações de governo a falta de liderança política, e é o que a gente tem percebido. Como esses investidores e esse pessoal que você fala, com os fundos, avalia essa nova gestora, essa nova presidente? Eu até como meu passado aí de engenheiro, eu gosto muito de planejamento, acho que é normal e natural que você nas empresas, nos países, etc., tenham bons gestores de planejamento. Sim. Acho que nossa presidente demonstrou já, antes até de ser presidente, que ela era um gestor de projetos bastante dedicado, focado, sério, etc. Então, eu sou otimista. Minuciosa, né? Vai no ponto. Exato, e isso é bom para o país, isso é bom para a imagem do país e é bom para nós brasileiros, sabermos que estamos sendo liderados por uma boa gestora de projetos. E que agrada o investidor sempre, né? Sempre. O investidor sempre está focado em gestão. Quero deixar de lado um pouquinho essa questão de mercado e entrar um pouquinho no Roberto. Primeiro, eu sei que você é um grande consumidor do esporte. Você gosta muito de esporte e isso faz parte da sua vida. Como é que você lida no dia a dia com o equilíbrio, Roberto? Então, eu gosto de dizer que eu jogo quase todos os esportes. Jogo todos muito mal, mas me divirto bastante. É nada, então, no não futebol, joga mal não, não joga mal não. Então, no futebol, quando eu jogo com você, eu consigo fazer gol, porque você me deixa na cara do gol, então é maravilhoso. No golfe, eu jogo com os amigos, então me divirto muito. Tênis, squash, também me divirto muito. Nunca vou ser um Federer, mas me divirto, e, enfim. E esse é o importante, né? Agora, você consegue ter e despender tempo à família? Como é que você lida com isso? Olha, não é fácil, mas eu tento, pelo menos no fim de semana, me dedicar aos meus filhos, às minhas atividades familiares. Você tem quantos filhos? 2. 2 filhos? Quantos anos? 19 e 16. 19 e 16. Então você percebe no dia a dia, dentro da sua casa, as características desse novo jovem no mercado de trabalho? Com certeza. Totalmente antenado? Totalmente antenado. Minha filha está no 2º ano de administração da GV, totalmente conectada. Meu filho vai fazer vestibular ano que vem, totalmente conectado também. Você acha que, de fato, eles buscam hoje muito mais qualidade de vida e buscam muito mais terem prazer naquilo do que simplesmente trabalhar por trabalhar? Acho. Tenho tido conversa com eles e com os amigos deles. Eles não querem se sujeitar a trabalhar em empresas que não tenham minimamente uma consciência ética, ecológica, de sustentabilidade e que seja divertido. E essa pode ser uma evolução do sistema, então? Eu acho que sim, porque se a minha amostra dessa geração que está vindo aí, ela for estatisticamente significativa, vai ser uma mudança importante nas empresas. E a busca, né? Agora, tem uma coisa, pessoal, essa geração é chamada da geração Y, né? Eu acho que eu sou o começo da geração, porque diz que ela vem de 1981, que foi o ano em que eu nasci. Então, eu estou meio que entre gerações. Mas tem uma coisa interessante nessa geração, e que aí é essa busca da qualidade de vida, é essa busca de fazer realmente o que gosta, mas eles conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Você não acha que isso, às vezes, torna essa geração um pouco superficial? Eu não estou aqui fazendo uma crítica, na verdade, quando eles gostam de uma coisa, eles se aprofundam um pouco mais. Mas eles são bastante superficiais. Eu tenho, por exemplo, um irmão de 19 anos, que ele assiste televisão, ele está no tablet dele, ao mesmo tempo falando ao telefone, eles fazem muita coisa ao mesmo tempo. Isso não vai chegar um momento que vai faltar propriedade? Então, Rodrigo, eu não sei, porque essa avaliação que você faz, que é a mesma que eu faço, ela é baseada nos conceitos que nós aprendemos. Tradicionais. Então, certamente, se a sociedade continuasse sendo como o que a gente viveu, eu, obviamente, sendo mais velho que você, até mais dificuldade ainda de entender a nova geração, de fato seria como você está falando. Agora, a realidade é que quando eles têm assuntos que eles se interessam, eles vão muito a fundo. E tem muita informação, eles sabem onde buscar a informação. E eu vejo, por exemplo, na minha filha agora na faculdade,
vejo ela tratando de temas com muita profundidade. Meu filho, nas coisas que interessam a ele, nesse momento, música e meninas, eles indo com muita profundidade também. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Roberto, eu quero algumas dicas aqui de você. Vamos começar por um livro? Olha, livro, eu tenho lido muitos livros de mudança de cultura de empresas. Esse é um assunto que me fascina e que... E que está diretamente ligado ao seu dia a dia. O meu dia a dia. Mas você não imagina a dificuldade que é mudar a cultura de uma empresa familiar para uma empresa profissional, de uma empresa que não era ou que pelo menos não se preocupava com sustentabilidade e que agora tem que se preocupar. De uma empresa que não era ecologicamente correta para uma empresa que tem que ser ecologicamente correta. Parece muito simples isso que você fala, mas quando o sujeito teve muito sucesso durante muito tempo fazendo diferente do que ele tem que fazer, é um desconhecido para ele. Então, eu tenho lido bastante sobre isso. Um filme. O filme, uma ocasião, eu te falei, né? Eu tenho vários filmes que eu achei espetacular. Perfume de Mulher, Sociedade dos Poetas Mortos, enfim. Mas tem um que marcou a minha vida e que mudou a minha perspectiva completamente. É um filme que provavelmente poucos viram. É um filme nacional, na época que eu era adolescente, e que só tinha chanchada. Esse talvez tenha sido um dos poucos filmes. Chama-se Marcelo Zona Sul, com Stepan Essessian. E foi ele que me provocou, inclusive, sair do Rio e morar um período nos Estados Unidos, porque o Marcelo queria sair de casa, tinha essa vontade de conhecer o mundo. Marcelo Zona Sul. Marcelo Zona Sul. Aliás, você consome cultura? Em que sentido? Livro, filmes, leitura, etc? Filmes, teatro? Teatro e cinema, bastante. Muito bom, muito bom. Qual foi a maior decisão da sua vida? Puxa vida, a maior decisão da minha vida, acho que foi quando eu decidi fazer engenharia. Acho que ali eu tinha 17 anos e eu não sei se eu tinha todas as informações necessárias para definir, daqui para frente eu vou ser engenheiro ou não. E ali foi uma decisão cheia de definições, de dúvidas, e que me fez muito feliz depois. Maior arrependimento? Maior arrependimento talvez não ter vindo morar em São Paulo há mais tempo. Eu saí do Rio em 86, talvez devesse ter vindo antes. O que é sucesso para Roberto Medeiros? Sucesso é você estar feliz com o que você faz, ser desafiado intelectualmente naquilo que você faz, ter vários amigos, ter uma família que te sustenta psicologicamente, te dá o suporte e carinho que você precisa. Roberto Medeiros, obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Parabéns, você sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho, do seu talento e da pessoa que você é. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira. Obrigado. E este foi o Roberto Medeiros. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Agradeço o seu carinho, também, é claro, a sua audiência, e eu te espero amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz.